E aí, tudo bem com você? Nesse vídeo aqui eu quero te falar sobre algumas diferenças ou sobre a diferença no modo geral entre o CorelDRAW e o Photoshop. Essa é uma pergunta que volta e meia aparece nos meus vídeos, tá? No YouTube, no Instagram, ou recebo esse tipo de pergunta até mesmo na DM também. E hoje eu vou te falar para você aqui se eu prefiro um ou outro, qual eu trabalho mais e coisas desse tipo. Se esse assunto já te interessou, clique em gostei aqui embaixo, é importantíssimo para poder avaliar esse vídeo, saber se eu estou no caminho certo aqui dos roteiros. Deixa um comentário no final também desse vídeo, depois que você assistir todo ele, né, claro. E o mais importante de tudo isso, ou talvez tão importante quanto, é que você se inscreva aqui no canal. Dessa forma você me ajuda a atingir a minha meta aí de 30 mil inscritos. Falta pouquinho, a gente está prestes a alcançar. Muito bem, primeiro você precisa entender que a proposta de cada um desses programas são diferentes. O CorelDRAW é um programa de edição vetorial, tá? Eu não vou entrar em mínimos detalhes sobre isso, mas o que você precisa saber é que o CorelDRAW é um programa de edição vetorial, enquanto o Photoshop é um programa de edição de imagens. Então, dentro da sua proposta, né, por assim dizer, cada um oferece boas ferramentas, com certeza. De maneira que não dá simplesmente para você escolher entre trabalhar só com um ou só com o outro. E eu vou te dizer o porquê, no meu ponto de vista, esse tipo de pergunta não cabe, né? Deixa eu abotoar esse botão aqui, ficou desabotoado. Por que não cabe? Porque os dois propõem-se a entregar resultados diferentes dentro das suas ferramentas, né? Dentro da sua proposta. Existem trabalhos, né, que eu prefiro executar dentro do CorelDRAW, pelo simples motivo de que o trabalho em si cai melhor, né, que eu execute com essa ferramenta do que com o Photoshop, como por exemplo, cartões de visita. Eu prefiro fazer isso, sem dúvida alguma, no CorelDRAW, tá? Um banner para, sabe, só com texto, por exemplo, eu faço no CorelDRAW. Um convite de aniversário infantil, por exemplo, que são coisas bem simples, né? Às vezes, na grande maioria, com desenhos vetoriais. Então fica mais fácil que eu execute isso dentro do CorelDRAW. Sem contar os trabalhos diários, né, que eu faço na gráfica, como, sei lá, uma placa de aluga-se, ou algum tipo de trabalho desse tipo, de baixo nível. As impressões de fotos também eu prefiro montar todo o esquema dentro do CorelDRAW, pelo fato de que é mais rápido dessa forma. E para os produtos, né, para todo o material que eu vou imprimir, na grande maioria, eu faço dentro do CorelDRAW também. É muito mais simples, a ferramenta é mais intuitiva, as ferramentas já estão ali, a grande maioria tudo exposta para você usar, pelo menos para o que eu preciso. Eu não preciso, para o tipo de trabalho que eu preciso, na verdade, eu não preciso ficar procurando em menus ou dando vários cliques para chegar no resultado que eu quero. Serviços rápidos, literalmente eu prefiro fazer isso com o CorelDRAW. Adson, isso tem a ver que o CorelDRAW é melhor que o Photoshop? Não, o que tem a ver é que aquele trabalho preferencialmente, né, especificamente, na verdade, se adequa mais com a ferramenta CorelDRAW, com a proposta que o CorelDRAW tem. Então não quer dizer que um é melhor do que o outro, simplesmente um trabalho que se encaixa melhor com aquela ferramenta. Já no caso do Photoshop, que é um programa de edição de imagem, onde a gente costuma trabalhar muito com flyers, eu costumo trabalhar com os posts para social media, né? Ou seja, os cards que vão ser usados nas redes sociais dos meus clientes e até mesmo os meus. Uso também para fazer a thumbnail do canal, um tratamento de pele, dar uma suavizada, enfim, coisas que lá no Corel não é possível você fazer. Você pode ficar tentando arrumar gambiarras, tentando arrumar maneiras, né, misturando as ferramentas e tal, para chegar em um resultado próximo, e mesmo assim não vai ficar igual, porque não é a proposta daquele software, tá? Então é importante que as pessoas entendam isso. Não dá para você comparar CorelDRAW com o Photoshop, são programas com propostas diferentes. Se a gente estivesse falando sobre CorelDRAW e Illustrator, aí sim, uma comparação mais direta cairia bem, porque são dois programas que são para edição vetorial. Então, nesse caso, faz mais sentido. Eu costumo dizer que o Photoshop ele complementa muitas vezes o CorelDRAW. Ele não tem uma ligação direta, até pelo fato de não serem da mesma empresa, né? O que não ocorre com Illustrator e Photoshop, porque os dois são da Adobe. Então, um acaba tendo ligação com o outro. Você começa um trabalho aqui, pode arrastar para dentro do Photoshop e ele já vai aderir às informações de vetor. Enfim, é uma parada que eles dois se comunicam, tá? Pelo fato de serem da mesma empresa.
Por isso, muitas pessoas que usam o Photoshop, algumas delas preferem usar logo o Illustrator, porque paga uma mensalidade só. Simplesmente paga um valor só para ter toda a suíte Adobe, que já vem ali com o Photoshop, obviamente, e com o programa vetorial, que nesse caso é o Illustrator e os demais, né? Eu, no meu caso, eu pago uma mensalidade apenas do Photoshop, tá? Eu escolhi um plano básico, que é um plano de fotografia, que me permite ter o Photoshop e o Lightroom, embora eu não uso o Lightroom, tá? Só uso mesmo o Photoshop, e eu uso ele em combinação com o CorelDRAW, que nesse caso o programa vetorial que eu tenho e que eu escolhi para trabalhar é o CorelDRAW ao invés do Illustrator. Então, retomando aqui a comparação, faria mais sentido se as perguntas fossem CorelDRAW ou Illustrator. Não que, embora eu já estou cansado disso, tá? Não precisa estar contra, entende? Não precisa ser versus Illustrator. Simplesmente, cada um tem ferramentas diferentes, embora são concorrentes, né, porque se propõem a entregar a mesma coisa, que é edição de vetores, né, trabalhar com edição vetorial e criação também, obviamente. Aí faria mais sentido essa comparação, mas Corel e Photoshop não faz muito sentido. Illustrator e Photoshop também não faz muito sentido, porque são programas diferentes. Não sei se eu embolei muito esse vídeo, mas eu espero que vocês tenham entendido. O conselho que eu dou para você é o seguinte: você já escolheu o seu programa de edição vetorial? Ah, é o Illustrator, é o CorelDRAW. Beleza. Procura também aprender Photoshop, cara. Não fica achando que você vai conseguir fazer tudo no Illustrator ou tudo no CorelDRAW. Uma hora ou outra você vai precisar do Photoshop para adiantar os seus serviços. Porque se você não entender qual programa vai cair melhor para determinado trabalho, você vai ficar batendo cabeça tentando fazer tudo em um programa só. Muitas vezes você não vai conseguir e outras vezes vai ficar um armengue e tanto, porque não é a ferramenta adequada, né, para aquele tipo de trabalho. Então, se você já tem um programa vetorial de sua preferência, Illustrator ou CorelDRAW, independente, procura aprender Photoshop também, porque vai te ajudar muito. Agora também tem aí o Affinity Photo, né, que é um concorrente também direto do Photoshop. Tem o Affinity Designer, que é um concorrente direto do Illustrator e do CorelDRAW. Inclusive, eu já fiz tutoriais dele aqui, já fiz alguns vídeos aqui, pretendo trazer mais a depender da procura. Mas é isso, em resumo, não existe um melhor ou um pior. Existe a ferramenta que se adequa melhor a cada tipo de trabalho, beleza? E vai ter momentos que você vai ter que usar as duas, acontece. Bom, eu espero ter respondido as perguntas aí, ou a pergunta, né, da maioria das pessoas que tinha interesse em saber sobre isso. E é isso aí, clique em gostei aqui embaixo, deixe o seu comentário, confira a sua inscrição aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo então.